a profundidade que um texto tão antigo como esse tem para oferecer para a gente, né? Então, o Sutra ele toca muitos pontos diferentes, mas eu fiz um breve, assim, metade do Sutra eu resumi, né, nos temas principais, assim, que a gente vai olhar. E, e como eu falei, né, esse texto, ele é super antigo, né? Esse texto tem quase 2000 anos, então é um texto muito antigo. Então ele foi escrito, né, registrado no século 100 depois de Cristo. Então a gente vai discutir uma coisa que tem essa história longa, assim. A gente vai ver o quão atual os temas que estão aqui, eles, enfim, podem ser colocados na nossa época, assim, e ser aplicados, né? E E para quem não sabe, né, antes, quando o Buda ele ainda era vivo, o Buda histórico, os ensinamentos deles não eram registrados de forma escrita, né? Era tudo ensinamento oral. Então, depois de um longo tempo, só os ensinamentos eles foram escritos. Então, nesse século 100 depois de Cristo, esse ensinamento ele foi registrado de forma escrita, né? Então, os indianos, eles tinham essa tradição muito aguçada do aspecto oral, de manter as histórias vivas e os ensinamentos vivos por meio da oralidade, né? Eles tinham técnicas até de como decorar esses textos. Mas, enfim, eu não vou entrar muito nesse aspecto mais técnico do texto, né? Tentar entrar logo no significado dele. Então, como ele é um sutra Mahayana, né? Talvez vocês já conheçam o que quer dizer o Mahayana. Então, dentro do Mahayana, a gente sempre vai trazer visões muito amplas, coisas muito extraordinárias. E o Sutra, ele começa num ambiente extraordinário, né? Então, quando a gente lê esses textos, é muito importante a gente usar a imaginação e tentar imaginar o cenário daquela época, assim, para poder sentir o aroma de significado que um texto como esse realmente tem presente, né? Vocês podem imaginar, assim, a Índia 100 anos depois de Cristo, né? A Índia atualmente já é meio estranha, imagina naquela época, né? 100 anos depois de Cristo. Então, vocês podem imaginar, assim, florestas com as mangueiras, né? A mangueira no sentido da fruta da manga, né? Da árvore que dá a manga. E aquele ar pesado e denso, assim, aquele calor estafante da Índia, e aquela poeira, assim, no ar, né? E, de repente, debaixo de uma árvore, está o Buda dando ensinamentos para os discípulos, né? Então, esse é o ambiente onde o Vimalakirti ele foi gerado. E esse encontro que a gente está tendo aqui, ele tem um ar de um aspecto extraordinário, né? Porque, além de ser um texto tão antigo, não tem nenhum registro histórico de Vimalakirti. Ninguém sabe se ele existiu ou não, né? Então, é meio que encontro mágico, assim, um texto tão antigo falando de uma pessoa que talvez nunca existiu. E mesmo assim, a gente consegue captar tanto significado dentro desse texto, né? Então, Vimalakirti não tem um registro histórico, assim, de ele nasceu nesse tempo, viveu por um tempo e morreu em tal data, né? Não existe. Uma forma de interpretar isso, talvez seja a forma mais profunda de olhar para o texto, né? Vai ter um diálogo de Vimalakirti com os discípulos do Buda, especialmente, os monges e os bodhisattvas. Então, a forma mais profunda, talvez, de olhar esse texto, a gente olha assim, Vimalakirti, ele simboliza ou representa a natureza de Buda. E os discípulos e os bodhisattvas, né, eles representam aspectos da mente que ainda têm algum nível de confusão. E eles dialogam, então, com a natureza de Buda. É como se a mente confusa, né, a mente dualista, ela conversasse com a mente de Buda, fizesse perguntas para ela, né? Nesse caso aqui, especialmente, a gente vai ver que não é nem tanto as perguntas, né? Mas é a mente de Buda corrigindo a mente dualista. Então, o que vai acontecer aqui no texto é que o Vimalakirti ele vai começar a corrigir a prática dos alunos mais próximos do Buda, né?
que é uma coisa ultrajante nesse contexto. Porque o Vimalakirti nem monge ele é um praticante leigo. Então, praticante leigo, ele vai estar questionando, né, os discípulos mais próximos do Buda, assim como, por exemplo, o Shariputra, que é o personagem principal do Sutra do Coração, que é o texto principal de todo o Mahayana, né, de toda a visão do Mahayana. Então, ele está questionando um dos principais alunos do Buda. E ele é um leigo. E nos dias de hoje, se a gente fosse tentar imaginar Vimalakirti, né, ele seria uma pessoa muito, muito rica e muito popular. Então, é como se ele fosse uma espécie, vamos dizer assim, de Jeff Bezos, né, dono da Amazon, assim, pessoa muito rica, né? Ele tem muitos poderes dentro do mundo condicionado, né? Ele faz o que ele quiser, assim. Então, a gente imagina Vimalakirti como esse tipo de pessoa, mas totalmente iluminado. E isso quebra um pouco a noção do estereótipo do praticante, né? Quando a gente pensa no praticante budista, é alguém com cabelo raspado, uma veste monástica que mora em cima de uma montanha, algo assim, né? A gente pensa que um grande praticante ele vive dessa forma, né? A gente costuma imaginar assim. Então a gente carrega estereótipos internos, né, de como é que um praticante deveria se comportar, como é que ele deveria ser. O primeiro ensinamento que tem é justamente esse. O Malakirti ele quebra a noção de um estereótipo de como é que o praticante deveria ser. E a gente, quando chega no caminho, tem uma tendência a se adaptar à tradição, né? Tenta ser um pouco parecido, assim, como é que a tradição aparentemente diz como a gente deveria ser, né? A gente adequa algumas normas para parecer que a gente virou agora um bom praticante, né? Então, a gente pode, às vezes, até criar uma identidade que se adapte a isso, né? A gente pode mudar a voz, mudar o jeito de falar, o jeito de se comportar para parecer mais praticante. Então, o Malakirti, ele quebra toda essa fantasia que a gente tem, e romantismo, em relação a como a gente deveria ser enquanto praticantes, né? Porque a prática, ou a realização, ou de fato a gente experimentar o sabor do ensinamento, ele não é externo, não é uma coisa externa. É uma coisa interna que a gente vai manifestar. Então, a gente não tem que se adequar a um comportamento específico para parecer praticante, né? Porque a pessoa, às vezes, tem isso, né? Sempre tem alguém na família que aponta o dedo. Mas você é budista, como é que você faz isso, né? Sempre tem alguém para cobrar a gente em relação a isso, né? Então, as pessoas, elas criam uma expectativa de como o praticante deveria ser. Então, o fato do Vimalakirti ser um leigo, com uma vida pomposa, isso quebra totalmente a ideia de como é que os praticantes geralmente são, né? Geralmente pessoas muito simples, humildes, né? E ele não tem nada de humildade nesse sentido, assim. Então, esse já é uma questão interessante de Vimalakirti, né? Então, quando a gente se aproxima do texto, a gente vai ter que também trabalhar esse ponto da imaginação, assim, de imaginar coisas grandiosas, porque os sutras, eles sempre começam com uma coisa do tipo assim, né? Tava o Buda num lugar extraordinário, reunido com 12 mil monges, 30 e poucos mil bodhisattvas, os nagas, os seres míticos ali presentes, né? Os deuses, e etc. Então, isso é uma forma também da gente treinar a imaginação para olhar a realidade muito mais ampla do que ela aparenta ser, porque ela quebra um pouco a lógica usual das coisas, né? Então, todos os sutras, eles começam com a montagem do cenário, a explicação do cenário. Então, isso também tem um significado no sentido de quebrar a noção de que a realidade ela é lógica, muito causal e totalmente meio quadrada, assim, dentro de uma caixa, né? Então, o início do Sutra, ele já convida a gente a pensar fora da caixa, a imaginar mundos muito extraordinários, né? E o Bodhisattva, para poder de fato beneficiar os seres, ele tem que passar por isso, ele vai ter que treinar uma mente extraordinária, de pensar, por exemplo, o Bodhisattva, quando olha para esse mundo condicionado e caótico que a gente vive atualmente, ele pensa assim, não, esse mundo é possível de ser consertado, né? Ou, se não pode ser consertado, a gente pode amenizar o sofrimento dos seres nesse mundo, por mais impossível que seja, né?
nesse mundo que a gente perde ativistas na Amazônia, né, seres que estão lá para proteger a Amazônia, esse mundo a gente tem que ver uma solução para ele. Se o Bodhisattva não tiver esse olhar de solução, ele não se move. Então, esse início do Sutra, quando ele apresenta um mundo extraordinário, o convite é esse, imaginar que um outro mundo ele é possível. E o Sutra vai dizer que a gente vai produzir isso através da nossa mente. Se a nossa mente não é capaz de imaginar um outro mundo, esse mundo não surge. Isso vai ficar muito visível já no capítulo 2 do Sutra, que é quando o Vimalakirti fala da terra pura, onde o próprio Shariputra, né, que é esse grande praticante, ele olha ao redor e ele só vê confusão. E o Vimalakirti questiona ele, como assim você só vê confusão? Né? Você vê confusão porque a sua mente está confusa. Então, a gente vai ter que ter essa abertura, né, dentro do caminho de Bodhisattva, para imaginar os novos mundos, assim, mundos possíveis. Porque senão a compaixão, ela não surge. Ela parece intransponível. Esse mundo parece impossível de ser tocado pela compaixão, né? Para dar um exemplo prático, assim, eu me lembro de quando eu cheguei no SEB e eu participava de algumas reuniões com o Lama, eu achava aquilo uma maluquice, porque o Lama imaginava coisas extraordinárias, né? Ele pensava coisas muito amplas para serem feitas. Eu falei, o Lama tá maluco, esse cara é doido, né? Como é que eu vou confiar nele? Que visão é essa? Mas essa é a visão do Bodhisattva. Ele tem que ter a visão ampla para poder se mover, senão a energia não surge. Porque, de fato, se a gente olhar para esse mundo, começar a olhar todas as confusões, as desgraças, né, a agressividade que existe no mundo, né, o ódio que atualmente está muito disseminado, a gente fica assim, se sente impotente mesmo. É natural sentir isso, não está quase nem errado sentir isso, porque o mundo não permite muito essa amplidão de visão, né? Por isso é necessário, então, um treinamento. E o Dharma vai oferecer o treinamento para a gente poder ampliar essa visão. Então, no capítulo 2 do Sutra, fica muito visível isso, né? O Vimalakirti, que é esse praticante extraordinário, ele frequenta todos os mundos, né? Ele tem a descrição, assim, ele se encontra com os políticos, com os artistas, né? Até nas prostitutas ele vai, com os bêbados, ele vai com todo mundo conversar, e ele sempre tenta manter essa visão ampla, assim, de terra pura, né? Ele enxerga além das aparências que esses seres manifestam. Então, quando ele se encontra com os artistas, a relação dele não é com o artista, mas com a natureza livre daquele artista. Quando ele encontra até mesmo as prostitutas, né? E ele entra nos cabarés, nos bares, ele entra naquele ambiente porque ele sabe que aquilo é uma encenação, é um cenário específico, né? Porque ele consegue enxergar outros mundos além daquele que está se apresentando. Então, a ideia de quando o Sutra mostra o Vimalakirti frequentando esses mundos diferentes, né? É para representar que a nossa mente ela é livre, ela é capaz de adentrar os mundos, ela não fica enfeitiçada por aquele mundo, consegue trazer benefício naquele mundo e sair lesa, né? Então, mais para frente, a gente vai ver isso com cuidado também, porque isso conecta com outro ensinamento que vai vir a seguir, que é quando o Malakirti diz coisas um pouco não convencionais, né? Ele vai falar assim, o Manjushri, que é o Bodhisattva que representa a sabedoria, ele pergunta para Vimalakirti como é que o Bodhisattva ele se torna iluminado. Dev Malakirti responde coisas um pouco contraditórias, não convencionais, do tipo assim, ele fala dessa forma, né? O Bodhisattva, ele vai atingir a iluminação quando ele pular nos infernos. A gente acha um pouco estranho, né? Como assim pular nos infernos? Os infernos é para os seres que estão nos infernos. Então, o que ele está querendo dizer com isso? Que essa mente, tem essa liberdade interna, ela é capaz de pular nos reinos infernais, ajudar os seres e não ser contaminada pela raiva. Então, o Sutra traz essas reflexões muito profundas, né? Então, por isso que eu fiquei um pouco arrependido de ter trazido esse tema, porque é um tema denso e, de certa forma, difícil da gente realmente olhar, né?
pode parecer muito distante da gente. Um exemplo de como é que a mente ela pode entrar nos infernos e não ser contaminada pela raiva, por exemplo, é aquela história famosa, que talvez vocês conheçam, né? Quando Dalai Lama ele se encontrou com um monge que ficou muitos anos preso na prisão, no campo de concentração dos chineses, né? Ele ficou 9 anos preso pelos chineses, esse monge. E esse monge ele era torturado frequentemente daquele lugar, né? E daí o Dalai Lama pergunta para esse monge, em um certo momento, qual foi a coisa que ele mais teve medo lá dentro, nesse período de prisão. E a resposta do monge ela é extraordinária e vai de encontro com o convite que Malakirti faz para a gente refletir sobre o potencial que a nossa mente tem, né? O monge ele responde assim: meu maior medo dentro da prisão foi perder a compaixão por aqueles que me torturavam. Isso é um bodhisattva. Essa é a mente do bodhisattva que entra nos infernos e não é afetada por ele. É extraordinário isso. A gente olha assim, mas como ele consegue fazer isso, né? Então, isso é todo o convite que o Sutra vai trazer para a gente refletir de como é que essa mente ela é possível de ser cultivada. E quando a gente se defronta com o ensinamento que nos, de certa forma, ele nos provoca, né? Mas como é que é isso, né? É uma provocação quase, né? Como é que uma mente consegue se manter imune à tortura, né? O seu corpo sendo machucado. Como é que a gente pode suportar isso, né? Então, o texto, ele lida com essas questões, né? Como é que a gente pode trabalhar nossa mente em ambientes tão inóspitos como esses, né? E daí vem um ponto interessante, porque por que o ensinamento ele é provocativo? Por que ele provoca? Às vezes tensiona até um pouco a gente, né? Porque a gente pode olhar para tudo isso e não acreditar que seja possível. E esse é um ponto muito importante quando a gente se encontra com esses textos tradicionais, né? A gente tem que olhar para eles e se perguntar: eu acredito que a liberação é possível? Eu acredito que essa mente imune à raiva, por exemplo, ou a ambientes extremamente raivosos, ela existe? Ela é possível de ser acessada? Essa é uma pergunta que a gente tem que frequentemente fazer, porque a gente vai ter que ter a motivação de superar esses enganos que fazem a gente acreditar que o mundo ele é do jeito que aparenta ser. Então, esses convites, eles desafiam a lógica usual da realidade. Então, a gente vai ser desafiado a olhar para o ambiente que supera a lógica convencional do mundo. Então, a gente tem que, às vezes, perguntar assim, eu estou disposto a olhar para um mundo que não vai seguir a lógica convencional desse mundo? Que tem essa estrutura tão aparentemente sólida, intransponível, né? Então, o texto em si, o tempo todo, desafia a nossa capacidade de enxergar a realidade das coisas, né? Então, ele é um convite a esse desafio. E é justamente isso que vai ser o eixo central dos diálogos de Malakirti com os discípulos do Buda, então, né? O Malakirti vai desafiar totalmente o que os discípulos eles acham que é a visão correta da prática, da meditação, e etc., da ação no mundo, e etc., né? Então vai ter esse desafio, assim, dentro do texto. E o interessante do texto também, que não é muito comum, ele carrega um certo ar, às vezes, de ironia, assim, de humor, que não é muito comum nos sutras, né, do Buda. Então, ele realmente tem um teor, assim, não convencional, porque ele carrega, às vezes, a ironia que o Malakirti usa, né, para provocar, então, esses grandes praticantes. Ele vai conversar, né? Então, no segundo capítulo, então, o Malakirti, ele vai afirmar esse tipo de coisa, né? Tudo que a gente está enxergando nesse momento, que aparentemente é sólido e concreto, não é dessa forma, né? Por mais que a gente esteja num mundo onde a gente tem as Marielles assassinadas, o Dom e o Phillips assassinados na floresta, esse mundo, na verdade, ele é uma terra pura. Isso é muito estranho de escutar, não é? Vocês não acham?
É muito estranho de escutar. Como é que funciona isso? Então, esse vai ser o percurso do caminho. Como é que ele vai desmontar a realidade que aparentemente é concreta, numa certa direção, e vai apresentar uma outra realidade que supera ou transcende essa realidade que, então, parece intransponível, né? Então, a gente vai olhar um pouco esse tema. E tudo começa, né, o enredo da história, ele começa com o fato de que Vimalakirti, ele está doente, ele está enfermo, né? Tá na casa dele e está enfermo e doente. E o Buda, sabendo disso, porque o Buda é onisciente, né? Ele começa então a pedir que os discípulos, um a um, vão até lá e perguntem por que ele está doente, Vimalakirti, qual é a causa da doença dele. Então, o Buda ele começa a pedir assim que os discípulos, né, eles vão até lá e perguntam o que está acontecendo com ele. Então, lembrando aqui, né, a melhor forma de interpretar, talvez, o Vimalakirti Sutra é imaginar que Vimalakirti é a natureza de Buda e os discípulos são a mente confusa dialogando com ela, né? É como se fosse um diálogo entre a confusão e a sabedoria. Vimalakirti simboliza a sabedoria e aqueles que são os discípulos, né? Os alunos do Buda, eles simbolizam, então, a confusão, né? Então, esse é essencialmente o esqueleto, assim, o eixo central do Sutra, que a gente vai ver agora, né? Até aqui tá tudo bem? Quer perguntar alguma coisa? Quer comentar algo? Vocês me interrompam, tá? Podem me interromper se tiverem alguma dúvida, alguma questão, assim, sem nenhum problema. Só queria perguntar uma coisinha, se a gente vai receber esse texto ou não? O texto em português não existe tradução, né? Ele só tem em Hum. inglês. Mas eu fiz aqui um esqueleto particular, assim, para mim usar, mas depois eu arrumo ele direitinho e mando para vocês terem uma ideia geral do Sutra, mais organizada, tá? Depois eu mando para vocês. Mas quem quiser acessar em inglês, tem disponível de modo gratuito, né? Tem um site, depois que a gente bota aqui para vocês acessarem, o, o Sutra ele tá de forma gratuita disponível, né? Tem um outro ponto importante do Sutra que é assim, é, o Dharma ele é muito vasto, ele tem muitas classes de ensinamentos, tem muitas formas diferentes de apresentar os ensinamentos, né? E muitos grandes mestres dizem que esse texto do Vimalakirti é como se ele condensasse em todas as classes de ensinamentos em uma só. Ele apresenta todos os tipos de ensinamentos, desde os ensinamentos mais introdutórios até os ensinamentos últimos, né, ou definitivos, como a gente chama. Então, ele realmente abrange tudo, por isso que ele é muito denso e muito profundo. Ele pode ser visto de muitas diferentes formas, os seus conteúdos, né? Desde classes mais iniciais, intermediárias, até a visão última ele apresenta. Então, a gente está nesse ponto que o Malakir está doente e o Buda começa a pedir que os alunos, né, eles vão até o Buda e perguntem o que está acontecendo com ele. Então, e o primeiro praticante que o Buda convida para que vá até a Shariputra, até o Malakirti pergunte para ele, né, é o Shariputra. O Shariputra é um aluno, assim, ele é extraordinário, né? Não é qualquer um que está ali, não é tipo a gente, assim, que foi convidado a falar com o Malakirti, né? Então, o Shariputra, lembrando novamente, ele é o interlocutor do Sutra do Coração, que é a essência da sabedoria do Buda. Então, o Shariputra foi lá, né? Mas, na verdade, Shariputra não vai lá, ele declina o convite do Buda. E daí que vem uma questão interessante. Então, todos os discípulos, um a um, né, eles vão declinando o convite que o Buda faz. Eles não querem encontrar Vimalakirti. E por que eles não querem encontrar Vimalakirti? Porque eles descrevem que, em outro momento, Vimalakirti encontrou eles e corrigiu a prática deles.
Então, eles não querem mais encontrar o Vimalakirti, né? E só que quando esses alunos descrevem aquilo que o Vimalakirti falou para eles, esse é o ensinamento que traz o Sutra. É aquilo que o Vimalakirti ensinou para eles, né? Num certo momento. Então, Shariputra fala assim, não, eu não quero mais encontrar o Vimalakirti, porque em um momento tal ele me encontrou e disse isso, isso e isso, né? Então, assim, um a um dos discípulos, eles vão dando ensinamentos dessa forma, né? Daí tem uma interpretação interessante do Dzongzar Khyentse, né, que é um fã desse texto, já tem vários retiros dele no YouTube. O Dzongzar fala que, na verdade, ele gosta de interpretar tudo isso como uma encenação, né, porque o Shariputra, ele é extraordinário, ele não teria mais nada a ser corrigido na prática dele. É como se fosse um teatro, né? Então, o Shariputra, ele encena que ele não tem a lucidez completa, e o Vimalakirti, então, encena que está ensinando ele alguma coisa, né? Então, esse seria um bom jeito de olhar também o Sutra. E, de fato, os alunos que estão ali presentes são extraordinários. Eu não vou ter tempo de olhar um a um dos discípulos, né? Eu vou me ater especialmente ao Shariputra, que vocês já conhecem. Um outro também que é mais conhecido, que é o Subhuti, que é o personagem principal do Sutra do Diamante. E dos Bodhisattvas, eu vou me ater, se tiver tempo, né? Com Maitreya e Manjushri. Né? Vocês imaginem Manjushri conversando com Malakirti, né? Vai sair faísca desse negócio, né? Então, vou começar, assim. Então, eu tenho um esqueletozinho aqui, para mim não me perder, né? Realmente muito vento, muito ar, assim, senão começa a falar e vou abrindo janelas e vou me perdendo um pouco no tema, mas eu vou usar esse esqueleto para poder a gente se guiar diretamente no texto, né? Então, o primeiro ponto do Shariputra, ali o tema central, ele é a meditação, né? Então, cada um dos discípulos, quando eles dão o ensinamento e a justificativa de por que não querem encontrar o Vimalakirti, o ensinamento que eles dão sempre tem um tema central. E aqui, então, do Shariputra, o tema central vai ser a meditação. E a meditação é um tema interessante, porque a gente está numa época onde o tema da meditação está muito popular. E por estar muito popular, a gente também, quando está traduzindo, né, a meditação do Oriente para o Ocidente, quando tem essa exportação, né, da meditação do Oriente para o Ocidente, a gente traz com elas, com isso, muitos enganos também em relação à meditação. O que é meditação de fato, né? Então a gente vai ver assim muitas vertentes ou ideias de meditação que atrapalham de fato a forma de meditar. Daí uma dos enganos mais comuns que a gente vê por aí quando conversa com as pessoas, né, é que nessa transposição do Oriente para o Ocidente, muita gente acha que a meditação é criar um descolamento com o mundo, é criar uma espécie de bolha particular para desestressar em relação ao mundo, né? Como se a gente fosse criar uma jacuzzi interna, uma de hidromassagem, assim, uma banheira de hidromassagem. A gente entra ali dentro, amortece, fica super tranquilo, relaxado. Isso é meditação, né? Eu confesso que, pessoalmente, ultimamente, eu nem gosto mais de usar a palavra meditação. Quando eu falo em meditação, na mente das pessoas já vem um monte de ideias preconcebidas do que é a meditação. E essas ideias preconcebidas, elas dificultam, de fato, a pessoa acessar o que o Buda queria dizer com meditação, né? Então, a gente está nesse momento, né? Não quero só criticar aqui essas iniciativas, elas têm algum mérito, de certa forma, apresentar meditação, mas elas têm esse efeito colateral de trazer muitos enganos também em relação à meditação. E um dos enganos principais é esse, né? Ou é criar um descolamento com o mundo, uma espécie que lá fora está a confusão, eu crio aqui um ambiente particular de tranquilidade e isso é a minha meditação. Então, a meditação se resume a tudo isso, é só isso que é a meditação, né? Ou então as pessoas imaginam que a meditação é não pensar em nada, por exemplo, né? Que é muito comum também. E como ninguém consegue não pensar em nada,
as pessoas acham que não estão aptas a meditar e desistem de meditar. É muito comum a gente ver isso, né? Em alguns contextos. Que a meditação é criar uma espécie de interrupção dos pensamentos. Então, isso está muito longe do que meditação é e está muito, muito distante da meditação proposta pelo Vimalakirti, né? Porque ele encontra o Shariputra embaixo de uma árvore, uma mangueira, né? Sentado em meditação. É muito, muito curiosa assim, a descrição no Sutra, que é como se de repente aparece Vimalakirti criticando Shariputra, né? Imaginem a cena assim, né? Shariputra ali, profundamente em estado meditativo, chega Vimalakirti assim, encosta nele, a tua meditação está errada, né? Vou te ensinar como é que se faz meditação. Então, imagine a cena assim, né? Já parece Vimalakirti meio de surpresa assim, e começa a dizer como é que o Shariputra deveria meditar, né? E daí, quando o Vimalakirti ele dá os ensinamentos que o Shariputra começa a narrar, né, justificando porque não quer encontrar Vimalakirti, as instruções então são muito profundas. Daí uma delas, que a gente fica até não sabe nem muito bem como entender isso, né? Ele fala assim, né? Não mantenha a sua mente onde a sua concentração não repouse nem dentro e nem fora nesse mundo, né? Ele fala assim, que a sua mente não permaneça nem dentro e nem fora. E como assim, né? A gente está acostumado a só pensar com coisas que estão fora ou estão dentro. Daí o Malakirti propõe que a gente repouse a atenção ou a consciência em algo que não está fora e nem dentro. E como é que a gente faz isso, né? Então, se a gente tiver com a posição da mente imaginando algo fora, tem um engano. Se a gente está imaginando que tem algo dentro, também tem um engano. Então, o que ele quer dizer com isso? Quando ele fala desse tipo de meditação, ele não está aqui convidando a gente a treinar concentração somente, ou a treinar bem-estar, ou a treinar relaxamento, né? Ou a treinar vivacidade da mente. Ele está trazendo como é que a gente repousa na visão correta sobre a realidade. Isso é meditação aqui. Então, vocês vejam, né? Não é uma meditação introdutória. Ele está trazendo para a gente como é que a gente medita sobre a visão real das coisas, né? E daí tem um ponto interessante, que é uma questão até crítica no caminho, né? Se a gente não tiver a visão correta sobre a realidade, o Dharma, ele é só mais um kit de sobrevivência para um mundo que parece inconsertável. Ou então, se não tiver visão, o Dharma, ele é só um conjunto de regras moralistas. Não faça isso, faça aquilo. Vocês entendem? Visão, gente, é o ponto principal do caminho, né? Então, a gente nunca pode desconhecer a visão. Porque a visão, ela transcende tudo. Ela transcende a questão do que adotar ou do que rejeitar, né? Porque tudo que a gente está dentro do âmbito de rejeição, aceitação, é contraditório. E é da margem para a interpretação. Então, quando Shariputra ele é questionado por Vimalakirti, o recado central é assim: o ponto central da meditação é repousar na visão, né? E o que é a visão no budismo? A visão, talvez vocês já conheçam a linguagem do Lama, né? Se não conhecerem, a gente pode explorar um pouco mais. Vocês levantem a mão e me perguntem, né? Então, o ponto central da visão é entender que o mundo que está ali fora, ele não é independente do nosso olhar. A nossa mente tem um papel crucial na construção desse mundo. A gente vai falar que então o mundo, ou as aparências, né, elas coemergem com o nosso olhar. E quando essa compreensão ela está mais ou menos assim, ela é compreendida, né? Repousar nisso, nessa compreensão, isso de fato é meditação. Ou seja, a meditação não está mais confinada ao fato da gente ter que sentar num lugar silencioso, numa almofada quentinha, né? Confortável, e treinar, então, concentração, relaxamento. Então, o questionamento nesse ponto
é que a meditação, ela transcende o fato de a gente ter que parar para meditar. A meditação, na verdade, ela pode estar ocorrendo o tempo todo. E é por isso que o Vimalakirti, então, ele é um leigo. Ele não está num contexto onde ele se isola do mundo e faz a prática dele específica. Ele tem a visão correta, então, aonde ele estiver atuando, se comportando, se relacionando, ele tem a visão correta. E ali ele vai treinar. Então, quando o Shariputra ele fala sobre meditação, ele traz essa instrução, né? Para a gente lembrar que a verdadeira meditação é sustentar a visão correta em relação às coisas. Nesse caso, a visão correta é assim, as coisas não estão ali fora, mas também não estão dentro. Como é que eu investigo isso, né? Porque tá, ok, eu posso investigar ali fora e me dar conta que eu estou construindo a raiva em relação a uma situação. Eu estou construindo o apego em relação a uma situação, né? Um exemplo interessante de ver como a nossa mente ela é construtora de realidades, né? É tipo assim, vocês vão no shopping. Pode ser o Barra, pode ser Guatemi, tanto faz, né? Qualquer um dos shoppings. Vocês vão numa loja onde tenham, por exemplo, coisas que chamem a atenção de vocês, que vocês têm conexão, que vocês gostariam de ter, por exemplo, né? Vocês pegam assim, sentem na frente da loja, naqueles bancos, né? E olhem para a vitrine. Olhem para ela assim. E de repente, alguma coisa naquela vitrine começa a chamar a atenção da gente. Vamos supor aqui uma joia, né? Alguma coisa nesse sentido. A gente começa a olhar para ela assim, começa a imaginar como é que seria ter aquela joia. Vocês vão ver daqui a pouco que a partir daquela convite que parece que vem da joia, a gente começa a tecer um mundo com base nele, né? Vamos dizer que é uma aliança, assim, né? De ouro, assim. A gente começa a tecer, assim, como é que seria ela no meu dedo e no dedo de outra pessoa, né? Imaginar outra pessoa do meu lado. Imaginar a vida do lado daquela pessoa. Imaginar construir uma casa com essa pessoa. Ter um filho com essa pessoa. Então, a mente começa a sonhar uma realidade específica. Mas se vocês pararem para olhar, assim, e conseguirem se distanciar do processo, não tem nada acontecendo. Mas parece que tem acontecendo. Então tem, mas não tem. Se vocês olharem fora, né, o aspecto externo, quando vocês olham para aquele objeto, o que aquele objeto é? Ele é um pedaço de metal. Não tem nada de fato ali que produza isso. Então não vem do objeto a capacidade extraordinária de produzir uma realidade. Vocês entendem? Pode ser um diamante. O diamante é uma pedra. Só que a nossa mente dá valor àquela pedra. Vocês entendem? Não tem nenhuma diferença eu pegar um pedaço de pedra comum, qualquer tipo de pedra, uma brita, por exemplo, e o diamante. Tecnicamente, não há diferença. A mente que dá sentido para aquilo ali. Então, parece que o diamante ele é muito valioso. Um pedaço de pedra qualquer não tem nenhum valor. Quem dá valor para isso é a nossa mente. Dá tanto valor para isso que na África existem guerras traçadas, né, para poder explorar o diamante. Muitas vidas se perdem com o diamante. Então, toda vez que eu olho para um diamante, se eu realmente olhar para ele, eu vejo um rastro de sangue por trás dele. Vocês entendem? Mesma coisa com o ouro, né? O ouro da Amazônia, né? Quando a gente olha o ouro numa vitrine, parece tão extraordinário e belo, tem um rastro de sofrimento por trás que eu não enxergo, porque eu estou inebriado com o aspecto da forma daquele objeto. Minha mente está sonhando aquele objeto e não vê o aspecto amplo de surgimento daquilo, né? Então, ver o aspecto amplo de surgimento, isso é a visão. Mas é muito importante também, quando a gente enxerga esse aspecto de visão e vê o surgimento, né, extraordinário, a gente pode ter uma tendência a gerar um mau humor em relação à realidade. Ah, mas então isso aqui é desprezível, né? Então, isso é um engano também. Quando eu olho dessa forma, é como se eu tivesse dando solidez ao aspecto externo, que aquilo está lá fora e é desprezível. E eu valorizo só o aspecto interno da mente que constrói. Mas mesmo essa mente que constrói, se eu for olhar para ela, eu não encontro ela, não acho.
Então, o convite que Shariputra traz para a gente é sentar em silêncio e encontrar onde é que está a mente. Ela está fora ou está dentro? Ou mais sutilmente, será que ela está entre o que está fora e o que está dentro? Ela está entre essas duas coisas? Onde é que está a mente? Então, esse exemplo da gente sentar diante da vitrine é para perceber que existe uma mente sonhadora. Essa mente sonhadora, ela produz tudo. Ela não só produz o que a gente está vendo ao redor, como ela produz até quem a gente imagina a gente ser enquanto pessoa, né? A gente se sonha como alguém. A gente percebe com o tempo que esse sonho que a gente sonha, que a gente é alguma pessoa, ele vai mudando também. Tipo, 10 anos atrás, a gente se via de um jeito muito diferente como a gente se vê agora, né? A gente poderia, 10 anos atrás, por exemplo, fazer uma regressão aqui, imaginar como é que 10 anos atrás eu fui fazer isso, né? Como é que 10 anos atrás eu não vi tal coisa? Porque a pessoa naquele momento era outra. Então, essa mente não só constrói o que a gente está vendo fora, como ela constrói aquele que enxerga as coisas que estão lá fora. Então, ela é muito extraordinária. Então, a gente deveria realmente dar um tempo, né? Reservar um tempo para olhar isso com cuidado. Então, todo o convite do primeiro discípulo do Buda, Shariputra, é olhar onde é que está a mente, como é que ela funciona. Será que está fora? Será que está dentro? Será que ela está entre o dentro e o fora, né? O Sutra, ele entra em mais detalhes nessa contemplação, né? Por exemplo, será que a mente ela está dentro do reino do desejo? Né? O reino do desejo, ele corresponde o quê? Aos 6 reinos. Então, o reino dos seres famintos, animais, dos seres dos infernos, dos humanos, dos semideuses e deuses. Né? Isso é o reino do desejo. Ou será que ela está no reino da forma? Será que ela está presa em estados condicionados de contemplação, né? Ou de repouso da mente? Ou do reino da não forma? Onde é que está essa mente? Então, quando a gente olha esses reinos da forma e não forma, a gente vai transcender aquilo que a gente chama de realidade física também, né? Esse é um tema bem complexo e profundo, que não dá nem tempo da gente aqui olhar com mais profundidade, né? Mas só para imaginar que a realidade que a gente vê com os sentidos físicos, ela é muito parcial, ela é muito particular, essa realidade. Existe uma realidade onírica que transcende o aspecto físico, né? Tem uma frase do Lama que eu sempre, quando eu escutei dele, assim, eu gravei aquilo, nunca mais esqueci, né? Ele está dando um retiro sobre os 12 elos, e os 12 elos explicam passo a passo, né, elo por elo, como é que a experiência deludida ela acontece, como é que a confusão ela se constrói, né? E no quinto elo é quando os sentidos físicos estão operando. E a gente tem uma sensação de realidade, a gente vê as coisas, escuta as coisas, né, toca nas coisas, sente o cheiro das coisas e assim por diante. Então, os sentidos físicos, eles parecem trazer uma realidade completa em si mesma, né? Mas daí o Lama teve uma frase assim importante, né? Ele fala que quando a gente abre os olhos no quinto elo, a gente abre os olhos para descobrir que está cego. Então, essa é que a gente a gente fica muito inebriado com o aspecto sensorial e acha que a realidade é essa, né? Mas um exemplo muito simples que quebra já essa suposta realidade factível dos 5 sentidos físicos, né? É que, por exemplo, agora, né? Muitos de vocês têm Wi-Fi em casa, né? E ele está operando, a gente está se conectando pela internet aqui. Mas a gente, nosso órgão visual, não enxerga as ondas de Wi-Fi eletromagnéticas. Elas não enxergam isso, mas elas estão operando. Então, tem uma realidade extramental, né? Fora da mente, a gente nem supõe que existe. A gente bate o olho nas coisas, não, isso é assim, é desse jeito, a gente escuta, acho que é assim, né? Minha música, por exemplo, a gente escuta assim, os acordes maiores trazem felicidade, né? Acordes menores são mais melancólicos, são tristes, né? Mas como que é isso? Porque o que o som é, na verdade? É simplesmente o ar vibrando.
Como é que o ar vibrando tem emoções? Vocês entendem? O nosso ouvido escuta uma melodia, que é uma sequência de acordes ou de notas, né? A gente se alegra, a gente se excita muitas vezes, né? Se escuta uma sequência melancólica, a gente entristece. Mas só tem ar vibrando, não tem nada acontecendo em relação a emoções, né? É que nem o som. Então, a gente facilmente é levado pelo som. É como no cinema também. Vocês testem, né? Quando tiver um filme, às vezes, tem uma cena horrível, assim, de ser vista, vocês testem desligar o som. Parece que morre tudo. Porque o som vai carregando a nossa atenção, nossa mente, para onde aquele significado quer que a gente vá. Então, testem fazer isso, né? Então, todos esses exemplos são para a gente ver o quão a nossa mente é produtora da realidade. Ela é parte fundamental da realidade. E a gente integrar esse conhecimento na meditação é começar a trabalhar o tema da visão. Então, se não tiver esse tipo de contemplação, o caminho não vai andar. A gente vai se adaptar a certas normas, a gente fazer o certo, evitar o errado, mas não vai em direção à liberação. Então, é isso que essencialmente é esse o recado de Vimalakirti. Se a gente ficar só buscando a meditação para ter bem-estar com ar terapêutico, não vai resolver. A gente ameniza a dor do samsara ou as dificuldades, mas não supera elas, porque as causas que produzem as dores, samsara, né, a causa principal é a nossa mente. Ela é construtora da realidade. Não existe, por exemplo, o centro do universo emanando sofrimento para os seres, né? Não existe isso. A nossa mente, em conjunto com as aparências e circunstâncias, ela produz o sofrimento. Um exemplo muito bom que eu gosto de usar, para a gente ver como é que a mente constrói a realidade, né? E como é que o sofrimento ele é decorrência desse engano em relação à realidade, é aquele exemplo onde tem uma pessoa no sonho fugindo de um monstro. Ela está loucamente desesperada fugindo do monstro. Ela corre para lá, corre para cá, para cima, para baixo, escala um lugar, salta de um lugar para o outro, né? E o monstro atrás dela, assim, quase pegando ela. Ela chega no momento onde tem um muro, assim, uma parede muito alta, que é intransponível. Ela não tem como passar aquilo ali. E assim que ela se vira para o outro lado, se dá de cara com o monstro, né, dentro do sonho. E daí ela pergunta em voz alta, o que eu faço agora? E o monstro fala assim, você que sabe, o sonho é seu. Então, quando a gente começa a entender a nossa mente e o papel dela em relação à realidade, esse tipo de exemplo vai ficando visível, vai ficando muito claro que é assim, né? Mas é muito importante também, quando a gente, de fato, experimentar sofrimento, a gente não se cobrar por ter que superar ele rapidamente. Isso é muito comum. A gente pode gerar uma crueldade com nós mesmos, né? Tipo assim, o Buda fala que é assim, mas eu não consigo ver de tal forma. E a gente começa a criar uma crueldade interna de se culpar de não conseguir ter a visão daquela que o Buda aponta, né? Então, muito importante a gente ter um cuidado com nós mesmos e com os outros também, né? Quando a gente acolhe alguém que está em sofrimento, para aquela pessoa, o sofrimento é muito factível, é muito verdadeiro. Só que se a gente quiser ajudar o outro a sair, a gente tem que ver a saída, né? E aí ver a saída é ver que o sofrimento ele é um sonho de fato para o outro, mas é um sonho que dói, né? Aquele sonho dói, mas ele é um sonho, né? É que nem à noite a gente quando sonha, é um sonho, mas parece muito verdadeiro. A gente se emociona no sonho, se entristece, se alegra, né? É muito importante às vezes não usar o ensinamento para gerar um ar de frieza em relação ao outro, né? A gente tem que gerar um ar de amorosidade. É por isso que sempre a vacuidade, que é o que representa esse ensinamento, né? Ela vai ter que estar unida com a compaixão. E esse é um tema do Sutra também, porque o Malakirti ele fala assim, quanto mais a gente conseguir ver os seres como ilusórios, mais compaixão a gente tem por eles. Parece contraditório isso, né? Parece uma coisa que se descola dos seres, né? Mas é o oposto, na verdade. Que é, por exemplo, assim, imagina se um psiquiatra
né? Se ele se envolve totalmente com a história de quem ele está ajudando. Não consegue ajudar essa pessoa. Ele tem que ter um distanciamento, uma liberdade para poder ver a saída para o outro. Se eu entro na história do outro e acho que não tem saída, que é aquilo mesmo, eu não vejo saída para ele. Então, a coisa mais importante em relação a alguém, ou a compaixão mais profunda, né, que a gente tenha, por mais estranho que possa ser falar isso, é ver o outro como ser ilusório. Porque se ele é ilusório, ele pode ser outra pessoa. Sendo outra pessoa, ele pode ver um outro mundo. Vendo um outro mundo, ele pode escapar do sofrimento que ele está vivenciando nesse momento, né? Então, a vacuidade ou o fato de ver as coisas como ilusórias, elas não perdem a compaixão, elas ampliam a compaixão. É que nem a Lama Elizabeth, ela fala, né? Ela falou esses tempos, né? Que a falta de respeito imaginar que a gente conhece o outro, né? Porque se eu conhecer o outro, eu crio um roteiro de como é que o outro tem que se comportar. Mas o outro, ele é livre, vocês entendem? Eu crio um trajeto para ele, é tipo um pai, uma mãe que olha para o filho e já sabe qual é o futuro do filho, mas o filho ele é livre para ter um outro futuro, né? É que nem um pai que é médico e quer que o filho seja médico também. Mas talvez o filho queira ser artista, queira ser ator, queira ser músico, né? Jogar futebol, andar de skate, uma coisa assim. Mas se a gente desrespeitar a liberdade do outro, a gente sempre vai ver ele de uma certa forma. Então, um exercício direto de ver o outro como ilusório é nunca trancar o outro numa posição de achar que assim, meu filho será médico, meu filho será advogado, meu filho será engenheiro, né? Engenheiro de sucesso igual ao pai, né? Uma coisa assim. É muito comum isso, a gente vai vendo, é muito comum, né? Então, quanto mais a gente tiver habilidade de ver o outro como um ser ilusório, e a gente também se vê como ilusório, mais fácil é ampliar esse abraço. Porque esse abraço não vai pesar, porque o abraço é ilusório, então ele não pesa, não tem densidade. Ele é onírico, esse abraço. Então, o fato de eu ver a ilusão no outro não vai diminuir a compaixão por ele, vai ampliar a compaixão por ele. Porque muitos mundos possíveis vão ser imaginados em conjunto com aquele pessoa que está sofrendo, né? Então, é crucial a gente ter a compaixão, né, aliada a essa visão de ilusão. Então, a gente tem... E esse é um ponto importante, porque quanto mais a gente vê o mundo como tendo uma ausência de densidade, mais fácil é abraçar esse mundo. É porque, de novo, né, citando a Lama Elizabeth, né, a gente vai ter que arder de amor por um mundo que não pode ser consertado. E a única forma de fazer isso é vendo que esse mundo é ilusório. É o único jeito, não tem outra forma, né? Pode ser um pouco dogmático isso, mas não tem outro jeito de abraçar esse mundo sem ver que ele é ilusório. Se o Bodhisattva não vê que ele é ilusório, ele nem pode ser chamado de Bodhisattva. Então, esse convite de Shariputra, né? Quando ele descreve os ensinamentos que recebeu de Vimalakirti, é para chegar a esse ponto, né? De poder unir essa compreensão extraordinária da mente para atuar com a compaixão com relação aos seres nesse mundo, né? Uma compaixão que é ilusória. Então, esse é um ponto muito, muito importante, né? Você está falando que alguém levantou a mão. Ah, Andréia. Eu. Oi, Gui. Pode falar, Andréia, por favor. Deixa eu tentar fazer uma pergunta assim, bem bloco zero, tentando usar um exemplo assim, desses bem doídos que a gente vivenciou, né? Pode ser do assassinato do Tom e do Bruno, pode ser qualquer uma dessas tragédias que a gente está vivendo, pode ser essa situação agora, ontem que a gente conhecimento aí dessa gravidez dessa menina de 11 anos, vamos pegar uma situação bem dura, assim, né, bem emblemática, porque eventualmente nessas situações mais, vou dizer entre aspas, simples do dia a dia, né, essa aí, por exemplo, eu que tenho 3 filhas, imaginar a impermanência, a vacuidade de elas quererem ser uma coisa e eu ter em algum momento imaginado outras coisas, podem ser exemplos um pouco mais simples,
né? Mas, assim, diante de uma situação dura como essa, tá? Do assassinato, um requinte de crueldade, por exemplo, desses 2 ativistas. A nossa visão seria poder contemplar isso, receber e acolher toda a dor e sofrimento que vem disso, né, que vem dessa situação, mas mesmo assim, de alguma forma, conseguir, e eu acho que quando tu usasse aquela expressão assim da gente não se cobrar muito, né, de não se exigir demais, de, mesmo que demore um pouco, que a partir dali a gente possa, a partir dessa visão, seguir construindo e sonhando e imaginando uma Amazônia livre disso, um país livre dessas atrocidades. É isso, assim, essa seria a manutenção da visão. Esse é um tema super sensível, né? E mexe com muitas emoções. Então, ele não é muito simples de falar, assim. Mas na perspectiva que a gente está vendo desse contexto aqui, né? Seria assim, na verdade, o Dom e o Phillips não morreram, porque as qualidades que eles manifestam estão disponíveis o tempo todo para a gente. E é isso que eles eram, de fato, né? O que aconteceu foi que os corpos que manifestavam, expressavam essas inteligências, né? Eles foram destruídos. E não pode se manifestar mais através daqueles corpos, né? Mas, por exemplo, eles vão deixar um legado. Isso vai inspirar muita gente, talvez, a fazer o mesmo. Então, se as pessoas se inspiram a fazer o mesmo, é como se o Dom e o Phillips renascessem nessas pessoas. É isso que, de fato, são as pessoas, né? Só que é difícil essa visão, porque a gente tem, como eu te falei, né? A gente está muito preso ao aspecto sensorial, de tocar em alguém, de ver alguém, de escutar alguém, né? A gente está muito, nossa mente está muito atrelada à condição sensorial. E muitas vezes o budismo pode ser acusado de ser um pouco frio em relação a esses temas, porque como ele vai ampliando a visão, né? Ele vai superando o aspecto físico, parece que dá um ar de frieza. Mas, por exemplo, esse pode ser um evento que catalise muita compaixão em muita gente. Então vai ter um mérito muito grande acontecer isso, em certo sentido, né? Que vai despertar uma consciência coletiva extraordinária, que vai ampliar talvez a proteção pela Amazônia. E se despertar essa consciência maior e coletiva, é como se o Dom e o Phillips crescessem mais ainda. Porque era isso que eles eram de fato. Eles não eram o sangue, a carne, os tendões, os ossos, né? Eles eram um brilho de querer gerar benefício para os seres expressados na Amazônia, proteger a Amazônia. Então, se esse brilho ele se mantiver vivo, e pode ser mantido vivo, né, independente de tudo, é como se eles nunca de fato morressem. Né? As ideias deles nunca vão morrer. A compaixão nunca morre. Né? O interesse que eles têm pelos seres de ajudar e de beneficiar nunca pode ser destruído. Até mesmo porque eu nem acho onde é que está esse benefício, né? Onde é que está essa inteligência? Ela não tem localização, ela não pode ser destruída. Então, ela sempre está disponível. Então, as qualidades da natureza de Buda dos seres, elas são indestrutíveis. Então, a visão última, né, ela traria esse olhar, assim, olhar para esse aspecto, né? A visão convencional olharia que o corpo foi morto, né? Ele perdeu a sua vida. Mas o único jeito da gente ver um nível de, como é que eu vou dizer assim, um nível de vontade de querer fazer alguma coisa é nesse sentido, de ver que a ideia nunca morre, né? A inteligência, a qualidade, ela nunca pode ser destruída. Ninguém pode destruir o amor, de fato, a compaixão. Né? Que nem o Gandhi também. O Gandhi morreu, mas o legado todo de não violência, ele segue. Ele está vivo. Então, o Gandhi nunca morreu, de fato. Ele deixou aquele corpo. Né? É que nem o Buda também. O Buda nunca morreu. O Buda não morre. Essas qualidades são sempre disponíveis. Mas ela, de fato, tem um desafio extra, porque a nossa mente está sempre operando no nível sensorial. A gente tem que transcender isso para poder ter essa visão ampla e poder superar e ter energia para poder seguir ainda, né?
porque é muito desafiador, de fato, seguir no Brasil atual, especialmente, né? Então, a gente vai ter que ampliar a visão para poder manter uma energia constante que esteja disposta a consertar uma coisa inconsertável, né? É inevitável, assim. E o Bodhisattva, ele sabe disso. E, do ponto de vista comum, a tarefa, a missão do Bodhisattva, né? Ela parece esquizofrênica. Ele se bota com todo o amor, com toda a vontade, numa coisa que não tem conserto, que ele sabe não tem conserto. Então, isso é um pouco estranho, mas é estranho na perspectiva do samsara, né? Na perspectiva da mente última, é natural que se faça isso, não há outra coisa a fazer isso. Quando o Bodhisattva ele emerge, quando ele se funde com o Bodhicitta, a única razão de estar vivo é essa, um Bodhisattva verdadeiro, né? É fazer isso. Então, a gente está aspirando um dia se fundir com essa mente e fazer esse trabalho sujo, digamos, né? De se manter num mundo inconsertável, mas com uma cara tranquila e serena, que é a mesma coisa que o Siddhartha encontrou, né? Depois de ter visto a morte, o envelhecimento, né? A doença, quando ele viu um monge com uma cara serena, mas um mundo que era regido pelo envelhecimento, pela morte, pela doença. Ele viu alguma coisa ali que catalisou ele, então, a fazer o mesmo, né? Então, quando a gente perde seres extraordinários como esses ativistas, né? A gente deveria pegar essa inteligência deles e tentar ampliar elas, né? E cultivar elas, para aquela morte não ter sido em vão. E criar um senso coletivo de tentar superar essa tragédia através disso, né? A gente vê que isso acontece quando tem tragédias, as pessoas se reúnem rapidamente. Eu fico vendo agora, esses dias eu vi no Twitter, assim, esses dias não, hoje eu vi no Twitter uma entrevista de uma repórter, foi pegada de surpresa. Ela estava numa ONG, assim, que estava dando alimento para as pessoas, né? E daí ela entrevistou uma senhora que tinha perdido o marido, que morreu de fome, e uma filha também. E a repórter se comoveu muito na hora, a chorar, né? Ficou desesperada com a situação, porque ela não previa aquilo ali, né? E rapidamente surgiu um movimento no Twitter de ajudar essa senhora, né? Então, rapidamente surgiu uma inteligência coletiva de apoio àquela senhora. Então, é essa mente que a gente tem que lembrar que ela está disponível, né? Mesmo que a senhora venha a falecer, ou outros seres venham a falecer, essa inteligência de cuidado, ela não pode ser destruída. Não há como ser destruída. Ela pode estar amortecida ou um pouco escondida, né? Mas se a gente hidratar ela um pouquinho, ela rapidamente aparece, esse tipo de mente, né? Então, quando a gente vê uma tragédia como essa, na minha visão, assim, é lembrar que essas qualidades estão disponíveis e tentar ampliar o senso coletivo em relação a estimular elas, né? Porque a gente está numa época onde não se estimula mais qualidades. É muito curioso de ver, assim, eu fico acompanhando no Instagram o trabalho do padre Júlio Lancelotti, né? E volta e meia ele recebe ameaças. As pessoas, elas não acreditam mais em fazer coisas positivas. Isso está morrendo, né? Se a gente puder exaltar qualidades positivas, isso é muito meritório. Porque algumas pessoas ainda vão confiar que isso é possível, né? Então, a gente não pode deixar de acreditar que um mundo diferente seja possível. Um mundo regido por mais lucidez, né? Senão o barco vai afundar totalmente, não há mais o que fazer, né? Então, quando tem essas tragédias, eu acho que é hora de lembrar disso, desse tipo de coisa, né? Então, acho que é o único jeito, na verdade, de a gente não deprimir é esse, né? A gente tem que fazer esse tipo de reflexão, assim, e tocar o barco para frente, né? Não sei se te ajudou, só complicou, mas... Não, tá ótimo. Isso aí. Eu me lembro uma vez também, e tem uma conexão com isso, né? A primeira vez que eu fui convidado a falar sobre o Dharma, assim, fui numa escola aqui em Porto Alegre, no Anchieta, né? E daí terminou a conversa com os adolescentes na sala, assim, e apareceu uma guria, assim, de ter uns 16, 17 anos, né? E perguntou, e me falou, assim, que o vô dela tinha morrido faz uma semana. E ela era muito próxima ao vô dela, né?
que ela poderia fazer para superar esse sofrimento, né? E isso tem conexão com isso que eu te falei. Eu falei para ela assim, lembra de tudo de bom que ele fez para ti. Isso não morre. Lembra as qualidades que ele manifestou. Então, a gente tem que lembrar desse ponto, né? Que os seres não estão presos à manifestação física deles, né? Essas qualidades, elas transcendem o espaço e o tempo, a vida e a morte também. Então, nossa prática é contemplar esse tipo de coisa, né? Porque senão realmente vai ser difícil a gente se manter saudável no mundo como esse, né? Não vai ser tarefa fácil, né? Bom, já é 8h18, né? Só falei do Shariputra. Mas eu vou, então, passar um pouco rápido para pelo menos a gente seguir assim, o texto, é uma ideia geral, né? Então, o segundo então, que eu vou trazer seria o Chubut, né? O Chubut, o tema dele, que o Vimalakirti traz de contemplação, é ele perceber que todas as coisas são iguais. Super difícil isso também. A gente perceber que tanto o que é prejudicial, o que é favorável, eles são iguais na verdade. Iguais em que sentido? Porque é a mente que constrói. E qual é esse contexto, né? O contexto era assim, o Chubut, ele tava mendigando, né? Que era uma prática muito comum dos monges daquela época. E se faz ainda isso, especialmente no sul da Ásia, né? Tailândia, Birmania, etc. Os monges, eles pedem oferendas, né? E eles só vivem disso. Se eles não ganharem nada, eles não comem nada. Eles só vivem dessa forma, né? Através de oferendas. Então, o Chubut chegou com a tigela na casa de Malakirti. Malakirti, então, pegou a tigela dele, botou uma comida, mas antes de devolver a tigela para o Chubut, ele perguntou, Chubut, só te devolvo a tigela se tu perceber que todas as coisas são iguais. Essa é o teor do ensinamento do Malakirti em relação a Chubut, né? Daí Chubut treina na base, assim, um pouco, né? E o Malakirti começa a ensinar a ele que todas as coisas, de fato, elas são iguais, né? Elas não têm uma diferença em relação a ela. E isso pode parecer uma visão radical, né? É uma visão radical, de fato, né? Nossa visão usual, ela não dá conta disso. E o Chubut, naquele momento, ele tinha uma visão parcial, porque o Malakirti conta que o Chubut só ia mendigar ou pedir oferendas, né, nos ambientes de pessoas com mais riqueza. Ele não ia nos ambientes das pessoas que tinham menos para oferecer. Então, ele diferenciava as pessoas, os ricos dos pobres, né? Porque ele faz dizer assim, a generosidade ela é igual para todos. Não importa se o rico oferece 100 e o pobre oferece 1. A questão não é a quantidade, a questão é a generosidade em si. Então, quando o mendicante ele vai numa casa e ele pede algo, é uma prática para o outro oferecer algo, porque ele está convidando o outro a ser generoso. Não importa o quanto o outro ofereça, seja 100, 50 ou 1, né? A questão é o ato de generosidade que importa. Então, esse é o ponto, né? Mas aí, então, o Malakirti vai explorando essa questão da igualdade, né? Ele vai num ponto tão radical que ele vai dizer assim, não há diferença entre ações virtuosas e não virtuosas. Isso é muito polêmico, né? Isso é muito difícil de engolir às vezes, né? Mas, por exemplo, vamos supor, né? Vamos aplicar esse ensinamento no sistema judiciário, por exemplo. E vamos dizer que uma pessoa cometeu uma atrocidade, né? Qualquer assim. A gente pode imaginar várias, né? Se o juiz que tiver ali, né? Se o sistema de julgamento ele tiver baseado que aquele ser, de fato, ele é um ser horrível, que ele não tem uma natureza igual ao outro ser que não fez aquilo ali, aquilo vai gerar um problema. Qual é o problema, né? Que a gente pode prender a pessoa na prisão, mas a mente está solta. A gente não resolveu nada. A gente julgou o ato de um jeito muito raso. Vocês entendem? Então, mesmo que a gente cultivar essa visão que o outro de fato é um monstro,
né? A gente nunca vai ter a possibilidade de dar um espaço para que ele vire uma outra coisa. Não há possibilidade. A gente nem lida de fato com o problema. Porque eu posso prender a pessoa, né? Mas a inteligência que gera o ato de atrocidade ou de agressividade já está solta por aí. Não está resolvido. E a gente vê assim, a gente pode lotar as cadeias de pessoas, não resolve nada. Segue igual a violência, segue igual as atrocidades acontecendo, né? Vocês vejam os Estados Unidos, né? Um sistema prisional super rígido, né? Tem pena de morte e tudo. Não resolve. As pessoas continuam cometendo atos, assim, atrozes, né? Atos, assim, inimagináveis. Como agora há pouco uma criança, um adolescente entrou numa escola e metralhou um monte de gente. O fato dele saber que tem pena de morte não resolve nada, porque não é esse o ponto, né? Não é prender o corpo da pessoa num lugar, ou então matar o corpo da pessoa, né? Aquela mente de negatividade, ela segue intacta. Então, isso não vai se resolver. Então, é por isso que o Malakirti, ele dá um exemplo bem radical aqui, para gerar um contraste. Ele fala que se o praticante cometeu 5 crimes hediondos, né? Que tem uma descrição no budismo, não tem diferença entre produzir virtudes, porque o ponto é a mente. A pessoa ela pode criar virtudes com uma mente com intenção por trás daquilo ali. Vocês entendem? Ela está com um interesse por trás daquilo ali. Então, ela só gera virtudes porque ela tem um interesse para, então, manipular alguém ou obter alguma coisa. Então, a questão toda é a mente no processo, né? Então, só para saber, o ponto dos 5 crimes hediondos, né, no Dharma é assim, é matar o pai, é matar a mãe, é matar um arhat, que é um praticante com um nível muito elevado de realização, né, é ferir o Buda, ou seja, sair sangue do Buda. E o 5º crime hediondo é criar cisma ou divisão na sanga, é dividir uma sanga em dois grupos, né. Esses são crimes hediondos. E o Malakirti, ele fala assim, né, e tanto faz se a pessoa gerar os 5 crimes hediondos ou gerar virtude, não tem diferença. A questão é a mente no processo, né? Então, de novo, ele remete à visão. Para dar um exemplo e ficar mais factível, né? Às vezes, a não virtude, ela pode salvar alguém. Um pouco estranho isso, né? Como assim cometer um ato não virtuoso vai salvar alguém, né? Porque a sabedoria sempre está acima das regras. O exemplo bem simples é assim: imagina que tem um caçador atrás de um animal que está caçando. E, de repente, tem uma pessoa sentada, né, numa encruzilhada que tem 2 caminhos assim. E, de repente, aparece o caçador. Daí pergunta assim: você viu para onde foi tal animal que eu estou caçando? Daí, para proteger o animal, essa pessoa mente. Então, ele usa a mentira para proteger uma vida. Então, ele comete uma não-virtude, que é o ato de mentir, né? Mas ele protege algum ser de ser morto pelo caçador. É um exemplo muito simples, onde a visão ela é mais importante, de fato, que seguir as regras, né? Então, a visão é crucial. Então, rapidamente, né? Esse seria o ponto onde o Subhuti ele foi questionado. Uma outra forma de ver isso também é assim, né? Por mais que as pessoas elas cometam atrocidades, elas deveriam ter um senso de perdão. Porque a pessoa poderia fazer uma coisa diferente. A gente deveria imaginar um mundo diferente para o outro, né? Agora, imagina uma criança, por exemplo, que desde a infância ela vive num ambiente violento, onde todos os convites que ela tem ao redor são de violência. Ela cresce e se torna uma pessoa violenta. Ela nunca teve a possibilidade de alguém olhar para ela e dar um espaço para que ela fosse uma outra pessoa. Vocês entendem? Ela nunca pôde fazer isso. Eu me lembro uma vez, né? Que até daqui da Sanga a pessoa, ela é médica. Ela estava num plantão, no hospital aqui em Porto Alegre, e daí tinha uma ala lá onde tinha um estuprador que estava lá no hospital, numa ala. Porque ele foi preso e foi todo quebrado na cadeia, né? Eles têm tipo, essa regra, assim, que eles batem os estupradores, né?
Ele estava todo machucado. E daí ela encontrou, de noite, essa pessoa, né, que aparentemente é um monstro, ele é horrível, ele estava dormindo à noite, se recuperando, então, dos atos agressivos, né, abraçado num ursinho de pelúcia. Vocês pensem, onde é que está esse monstro de fato, né? Esse monstro é uma mente, não é uma pessoa, não é um ser em carne e osso, esse monstro. A gente acha que é um monstro, né? Mas talvez a gente nunca tenha dado espaço para a pessoa ser uma outra coisa. Ou seja, a gente prende o estuprador, mas não entende como é que gera a mente de estuprador, como é que ela surge, como é que a pessoa surge nesse nível de carência, nesse nível de desejo tão estranho, né? Ninguém olha para isso, porque a gente congela o outro como sendo um ser horrível. E ninguém se propõe a olhar como é que gera as causas que produzem, então, um estuprador, né? Como é que se surge um assassino? O que que faz uma pessoa pegar uma faca, por exemplo, né, machucar alguém até o ponto de matar e roubar alguma coisa? Que mente é essa que vai a esse ponto? Isso não é olhado. A justiça não olha isso, né? A lei não contempla esse ponto, né? Só que daí esse é justamente o ponto que tem que ser olhado. Porque por mais que as leis fiquem mais rígidas, não vai evitar que aconteça isso. Não vai evitar. Ninguém olha para o contexto como é que surge um ser agressivo e assassino, né? E geralmente ele é isso, ele foi oprimido. E se a mente não tem treinamento e ela é oprimida, ela vai oprimir. É só olhar a gente, por acaso, né? Se alguém nos oprime, qual é a nossa resposta automática para o outro? É querer oprimir o outro também. Se o outro produz raiva para a gente, né, tem uma ação raivosa com a gente, qual é o nosso ímpeto natural inicial? É ter raiva em relação ao outro. A diferença é que no nosso contexto não tem uma faca na frente para enfiar na barriga do outro, né? Mas talvez se tivesse, era muito possível a gente enfiar a faca na barriga do outro. Vocês entendem? O outro tem uma fragilidade, que ele tem um impulso tão intenso que ele não tem espaço para ter possibilidade de fazer uma coisa diferente, porque a vida inteira ele foi estimulado a fazer isso. Vocês entendem? Pega uma mente, tira a liberdade dela, começa a oprimir ela, ela vai responder como? Por isso é muito extraordinário os povos originários dessa terra, eles estão há 500 anos sendo oprimidos. Eles não se levantam e produzem uma guerra. Eles são muito pacíficos. Eles têm uma liberdade interna de não produzir mais raiva. Vocês entendem? Tu tira a etnia da pessoa, tu tira a língua dela, tu tira a terra dela, ela se mantém tranquila ainda. Imagina se fosse com nós brancos, os índios tirando nossos confortos brancos, né? Tirando toda a nossa estética branca, nossos privilégios brancos fossem tirados, né? Como é que a gente reagiria? Imagina perder nosso país, por exemplo, né? Perder nossa casa, né? Eu conheço pessoas assim, né? Que têm conhecidos na Ucrânia, por exemplo. Tem uma parte da Ucrânia que a Rússia já antes de ter essa guerra, a Rússia tomou e as pessoas foram obrigadas a mudarem o nome. Vocês entendem? Você perde seu nome. Imagina uma pessoa que passa anos e anos sendo oprimida por algum contexto, né? Familiar ou social, ela vai virar o quê? Vocês entendem? Então, tudo isso é um exemplo, a gente não contempla o papel da mente nesse processo. A gente não vê. Então, a gente privilegia um lado e esquece o outro, né? A gente não vê igualdade de possibilidades nas aparências, né? Ver igualdade é ver que elas podem ser modificadas. Esse é o ponto, né? A gente pode dotar elas com outras características, né? Abrir novos caminhos. Esse é o ponto. Então, esse é o ponto que Chubut revela com os ensinamentos que ele recebeu de Vimalakirti, né? Para não me estender um pouco mais, eu pular algumas coisas aqui, mas depois vocês vão ver, porque, na verdade, tudo que tem aqui é um pouco comentário de tudo que eu falei, sabe? Só que de um modo um pouco mais específico, com um tema mais específico, né? Então, não é perder, de fato, o conteúdo do texto. E tem um ponto interessante que ele descreve por que Vimalakirti está doente. Vimalakirti dá uma resposta um pouco enigmática, né? Ele fala assim,
eu estou doente porque os seres estão doentes. Então é muito interessante, porque o Vimalakirti, ele encena uma doença, na verdade, para que os outros seres despertem compaixão por ele. Ele está doente também, porque tipo assim, os seres, no caso nós, né, o Sansara, os seres do Sansara, eles estão presos numa doença, que é a ignorância. Então, para ele poder falar no mundo dos seres, onde a ignorância é o que rege esse mundo, ele tem que estar doente para os seres verem ele, senão os seres não conseguem enxergar ele. Porque a gente, por exemplo, né, com a nossa ignorância, não enxerga os Budas, os Bodhisattvas, né? A gente só olha para o redor e só vê seres sencientes, comuns. Então, isso, na visão budista, é uma doença. A gente deveria olhar ao redor e só ver o que? A terra pura, ver a mandala, né? Ver os seres como deidades, ver os seres como uma natureza extraordinária, a natureza búdica. A gente não vê isso nos seres. Então, se a gente não vê isso nos seres, a gente está doente. Então, para a gente poder ter uma relação com o Vimalakirti, que é um ser iluminado, ele simula uma doença. Como se ele estivesse doente também, como a gente, né? Então, para ele poder aparecer no nosso mundo, a gente vê ele tem que estar doente. Então, esse é o sentido desse aspecto da compaixão em relação à doença, né? Para encerrar, assim, para não me alongar muito, né? Tem um ponto muito interessante do Vimalakirti, que talvez ele seja o único texto, ou o primeiro texto, na verdade, né, o texto mais antigo, aonde se trabalha a questão de gênero. É curioso isso, né? Então, o Vimalakirti trabalha isso. E tem um momento no texto onde Shariputra ele conversa com uma Dakini, né? Tipo uma deusa, assim. E daí ele questiona, ele pergunta assim para a deusa, né? Há quanto tempo você está nesse corpo feminino? Que tipo de realização você tem, né? Por ser mulher, né? Uma coisa assim, ele pergunta. E daí a Dakini é uma Dakini, então ela é poderosa, assim. E daí ela, resumindo um pouco a história, né? Ela pega e transforma o Shariputra em mulher daí. E daí pergunta para ela, o que te falta agora para atingir a iluminação? Né? Ele se dá conta que não falta nada. Ele se dá conta, então, que se a gente for mulher ou homem, qual for o gênero, não importa. Porque a natureza de Buda, ela não se modifica com o sexo da pessoa, com a preferência sexual que a pessoa tenha, né? Isso não muda. Não tem como mudar isso. A natureza de Buda, ela é o que ela é. Na verdade, essa deusa, essa daqui, ela vai até mais adiante. Ela fala assim, né? Eu procurei pelo um corpo feminino, não encontro. Onde é que está o corpo feminino, de fato? Porque a natureza de Buda, ela não é nem feminina nem masculina, ela é livre de um tipo de gênero que a gente possa escolher, né? Mas ela pode se adaptar a algum tipo de gênero. Então, é muito interessante que talvez seja o primeiro texto, né? Porque é um texto de 2000 anos quase, aonde se trate da igualdade dos gêneros, né? Não há diferença entre homens e mulheres, né? Então, é muito interessante o Vimalakirti trabalhar isso. Mas, na verdade, acho que o primeiro ato em relação aos direitos das mulheres, né, aconteceu na época do Buda já, porque tinha uma praticante chamada Mahapajapati Gotami, que foi quem cuidou do Buda, né, quando a mãe dele morreu. Ela, alguns anos depois que o Buda atingiu a iluminação, ela gerou um movimento entre as mulheres para que as mulheres fossem aceitas na sanga das monjas, né, para que criasse a sanga das monjas. Então, essa praticante, ela fez um movimento onde juntou 500 mulheres que foram até o Buda pedindo que houvesse uma sanga monástica feminina. Então, alguns professores eruditos contam, né, que o primeiro movimento feminino ele foi budista, né? Então, essa praticante levantou-se a bandeira, não, nós queremos ter uma sanga monástica feminina. E o Buda aceitou daí, né? O Buda abriu essa possibilidade. Quando a gente olha o budismo de fato, ele é muito machista, o budismo. Especialmente o tibetano. Vamos falar abertamente aqui, porque ele é machista, né? Esses dias eu vi, assim, que depois de 940 anos, né?
que a linhagem Sakya, por exemplo, tem 950 anos, pela primeira vez na história, eles deram o título de Kempo, né, que corresponde a um PhD, para as mulheres, que antes só os homens tinham esse título de erudição, né, de estudo acadêmico. E depois de 950 anos, eles reconheceram que as mulheres eram capazes de ter esse grau de erudição igual aos homens, né? Então, vocês vejam, né? Tem muita coisa para resolver ainda, mesmo dentro do Dharma, né? Tem muita coisa que tem que ser tornada igualitária, né? Mas a primeira mulher, de fato, a ganhar esse grau de PhD em estudos acadêmicos no budismo foi em 2017, na linhagem Gelupa, do Dalai Lama. Então, a primeira monja inglesa, né? Ela ganhou o título de Geshe, então, que na linhagem Gelupa corresponde ao título de PhD em filosofia, em gramática e etc., né? Dentro dos estudos acadêmicos daquela linhagem específica. E uma das ativistas mais fortes para que isso acontecesse, né, é a Tenzin Palmo. Então, ela conta que teve audiências pessoais da Dalai Lama perguntando como é que elas não podem ter a mesma grau acadêmico que os homens, né? Então, está começando a mudar um pouco também, né? Mas, essencialmente, o budismo tibetano, especialmente, ele é muito machista. As histórias das mestras femininas, elas estão ocultas. A gente tem que, com muito esforço, procurar para poder achar alguma coisa, né? Porque não há muitos registros disso, né? Uma história que eu recomendo que vocês leiam, né? Tem um livro que narra a história completa dessa grande praticante, essa grande mestre, né? É da Sarah Kandro, né? É uma pena ter em inglês só isso, mas tem a autobiografia dela, da Sarah Kandro. Então ela conta, o livro é muito interessante porque ele conta todo o ambiente machista e contrário assim a uma mulher virar uma mestra, né? Virar uma grande professora do Dharma. E ela, assim, ela comeu o pão que o diabo amassou para poder realmente seguir a vontade dela, né? E no fim ela virou uma grande praticante, né? Ela virou uma das praticantes que conseguia revelar tesouros espirituais em visões de prática, né? Então ela virou uma terton, como a gente chama no budismo tibetano. Ela revelou textos que foram ocultos na mente dos seres, né? E ela conseguiu então ter esse grau de realização, assim, é uma figura extraordinária, né? Só para dar uma palhinha, assim, um spoiler da história dela, né? Ela fugiu de casa com 15 anos de idade e ela atravessou uma região inóspita do Tibete a pé e sozinha. De noite ela saiu. Imagine que era o Tibete, né? O que é o Tibete, aquelas montanhas, né? Com neve, com frio, com vento, e ela sozinha, sem nada para comer, tamanha devoção que ela tinha para atingir a realização. Fugiu de casa. E ela, com muito esforço, então encontrou um professor que ela tinha conexão. Depois de um longo tempo, né, ela foi reconhecida porque ninguém dava bola para ela. Achava que era uma louca, uma doida aquela mulher, né? Mas ela começou a revelar tantos tesouros, tantos ensinamentos, tantas pessoas que se beneficiavam com os ensinamentos dela, que ela foi ganhando uma fama extraordinária. Ela virou uma grande mestra do budismo tibetano, então a Sarah Kandro. Ela tinha o poder de curar as pessoas, se conta, né? Ela tinha uma prática lá que ela encostava nas pessoas e conseguia curar elas. Porque na época que ela viveu, no Tibete teve uma epidemia de varíola muito intensa no Tibete. E muitas pessoas morreram, mas muitas foram salvas por conta da Sarah Kandro, que tinha esse poder milagroso de poder ajudar as pessoas, né? Então, o Malakirti, ele traz esse tema, assim, da gente lembrar dessa igualdade, né, dos gêneros, e que é muito importante isso, que a mente não tem gênero, né? A lucidez não tem gênero, não tem cor, não tem conta bancária, não tem etnia, né? Então, é um lembrete muito importante, porque muitas vezes as tradições religiosas, elas começam a elitizar o processo, né? Então, é muito importante quebrar essa noção de elitizar o processo, porque o ensinamento tem que ser para todos, né? Todos têm potencial e todos têm que ser estimulados a usufruir esse potencial. Então, o recado que o Malakir te dá é esse, né? Com esse ponto. Então seria isso em relação à questão do gênero.
E só para fechar, assim, né? Daí, então, para não passar muito e não tomar o tempo de vocês demais, né? Tem um item muito importante do Sutra, talvez o mais importante, né? Que é um tema de debate e é um exemplo muito usado pelos mestres, né? Chega um momento do Sutra onde os Bodhisattvas começam a narrar as suas realizações, né? Ah, eu fiz isso, fiz aquilo, então obtive tal resultado, né? Etc. Eles conversam sobre esse tema. E chega um momento onde o Manjushri, ele pergunta para Vimalakirti, tá, Vimalakirti, como é que foi para você, né? Atingir realização, o que é a vacuidade, etc. E daí o grande ensinamento é esse, Vimalakirti, ele se mantém em silêncio. E não responde. E esse é o grande ensinamento que ele dá, né? Que a iluminação, a realização, ela está além da descrição, além da expressão. Se eu puder expressar alguma coisa com palavras, eu estou enganado ainda. Que a realização, ela é uma experiência que a palavra não alcança, né? A gente bate o olho e tem aquela experiência direta. Então, esse silêncio do Vimalakirti é muito comentado pelos professores, né? Porque quando chega nesse ponto da prática, as palavras são inúteis, elas não servem para nada. Daí, nesse momento do sutra, quando o Vimalakirti permanece em silêncio, o Manjushri aplaude ele, falando muito bom, muito bom. Esse é o grande ensinamento que a gente deveria entender, né? Daí encerra o capítulo sobre a realização, assim. Então, o silêncio, né, essa ausência de resposta, ela também está diretamente conectada com a meditação. Porque na meditação, por um longo tempo, a gente mantém dúvidas, né? Mas a meditação, de fato, vai ser a meditação verdadeira quando não houver mais dúvidas. A gente está vendo aquilo como é. E não tem nem mais a pergunta para ser feita, né? Então, não tem a dúvida. Então, esse é um ponto interessante. E é um ponto, para quem gosta de filosofia, o próprio Wittgenstein, ele fala sobre isso, né? Ele fala que chega um momento que não cabe mais a pergunta, porque não tem mais resposta possível para aquilo ali. A resposta possível só cabe no âmbito da linguagem. A linguagem é limitada. E o próprio Wittgenstein, ele consegue trazer esse ponto um pouco, né? Que não vai caber mais a pergunta, porque toda pergunta que pode ser colocada, ela tem uma resposta. E se tem uma resposta com o uso da linguagem, então ela não é um retrato fiel da realidade. A realidade não pode ser descrita pela linguagem, pelas palavras. Ela é o que ela é. E um exemplo para finalizar isso, né? Tipo assim, né? Imagina que eu experimentei algo salgado ou sal, né? Diretamente, e a pessoa não experimentou, né? Nunca teve experiência de algo salgado. Por mais que eu descreva a experiência do que é algo salgado, o outro nunca vai ter o sabor daquilo ali, porque a linguagem não alcança. Não tem como expressar isso para o outro. Mas quando ele experimentar de fato algo salgado, ele vai saber aquilo que eu experimentei. Então, a linguagem, ela nunca define a realidade de fato, não é? O Zonzer, ele fala no ensinamento, a linguagem distorce a realidade. Porque no momento que eu dou nome a alguma coisa, ela passa a surgir de acordo com o contexto específico que eu estou usando para nomear aquilo ali. Se eu não nomear aquela coisa, ela é indefinida e aberta. Então, ela tem uma liberdade natural de manifestação, mas no momento que eu nomeio aquela coisa, ela passa a ser aquilo ali. E quando ela passa a ser alguma coisa, ela tem um conjunto de possibilidades que ela pode atuar ou não. Ela pode responder ou não, né? Então, não cabe mais a pergunta nesse ponto da prática. Por isso, o silêncio. Então, o Malakirti, ele fica em silêncio, ele não responde. Porque a pergunta em si já está errada, né? Não tem alguém que atinja a realização. A nossa mente já está realizada, ela já é livre, né? Já é iluminada. É o mesmo tema que o próprio Sutra do Coração, ele também trata. Não há sabedoria, né? E não há não sabedoria, não há realização, não realização. Então, a pergunta, ela não existe mais. Então, não tem a resposta para ela também. Então, esse é o grande ensinamento do Sutra, de fato, né? É alcançar, por meio da meditação, esse silêncio, né? E repousar nele. Um silêncio que não é separado do som. É um silêncio que se mantém junto do som. Se eu tiver que separar o silêncio do som, então é um silêncio fabricado. Eu preciso produzir um silêncio aonde eu excluo o som dele, né? Em outras palavras, assim, eu produzo uma vacuidade que eu retiro a forma. Eu chamo isso de vacuidade.
Mas forma é vazio e vazio é forma, né? Então, todos os textos, na verdade, do Mahayana, né, especialmente dessa literatura específica do Prajnaparamita, eles sempre vão descrever a mesma coisa, né? O foco sempre vai ser a vacuidade inseparável da forma, né? Não tem nada que vá além disso, de fato, enquanto ensinamento, né? Então, é isso. Então, acho que eu consegui mais ou menos aqui enrolar um pouco vocês, trazer umas nuances do texto, né? Porque ele realmente é muito profundo. Ele tem muitos ensinamentos presentes nele, né? E eu convido, assim, quem tiver tempo, quem tiver vontade, né, de realmente pegar esse texto e contemplar, porque ele vai unir todos os tipos de ensinamentos, né? E nem é eu que falo isso, né? Quando vocês pegam, assim, por exemplo, eu posso depois mandar os links para vocês também, né? Tem um ensinamento do Khenpo Sodargye Rinpoche, que ele comenta o Malakirti Sutra, e ele fala isso, né? Que é um ensinamento que conecta o Mahayana, o Vajrayana e o Dzogchen, né? Que são os caminhos mais profundos, assim, as classes de ensinamentos mais profundas, e elas estão integradas entre elas perfeitamente, né? Então, acho que é isso, né? Se tiver alguma pergunta, a gente pode conversar um pouco, senão acho que a gente se despede, né? Você deve estar cansado de mim já. E eu não estou nem um pouquinho cansada, podia ficar aqui muitas horas e mais ouvindo essas histórias maravilhosas desse sutra maravilhoso, que eu acho que tu tem que traduzir para nós, né, Gui? Porque não entendi por que ele não foi traduzido ainda para o português. Na verdade, tem a tradução, mas do português de Portugal. Eu posso passar o Já é link, dá alguma para ter uma coisa. ideia, assim. Já E melhor. agora que eu lembrei, tem uma tradução que o Marcelo fez do Buda Dharma. E no Buda Dharma tem uma sinopse assim do texto, tem um bom resumo do texto. Então eu posso passar isso para vocês. Maravilha. Esse resumo já é maravilhoso. Bom, eu acho que foi uma alegria para a gente poder te escutar, um texto tão precioso, um ensinamento tão maravilhoso. Não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer, algum comentário. É realmente uma profundidade incrível, assim. Eu recomendo também que no YouTube tem um vídeo do Dzonza comentando o Sutra e tem tradução para o português daí, Tá quem quiser legendado, ver, né? né? Mas depois Acho eu que tá passo os legendado. links direitinho de tudo, assim, daí compartilho com o pessoal para ter um material de apoio, né? Quem quiser explorar um pouco mais o texto. Aí a gente manda por e-mail, disponibiliza de alguma forma. E aí, gente, alguém ou a gente se despede, agradece a presença preciosa do Guilherme essa noite. Alexandre abriu o microfone. Fala, Alexandre. Só quero agradecer o Guilherme e todos vocês pela oportunidade aí maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada, Tina. Então, acho que é isso, né, gente? Nos despedimos do Guilherme, agradecendo e convidando a todos para seguir acompanhando as atividades do SEB Porto Alegre. E quem sabe a gente se encontra com o Gui de novo. Valquíria, fala, querida. Gratidão. Exatamente. Então, a gente pode se desmutar aqui para dar um tchau para o Gui. Obrigada, Gui. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Tomou o tempo de vocês aí. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Obrigado, Gui. Até mais. Obrigada. Um abraço a todo mundo. Se cuida. Um abraço. Tchau. Boa noite.